Pessoal, bom, estamos aqui de volta no canal O Caderno Resumos e hoje vamos dar seguimento ao estudo da língua portuguesa, falando da primeira classe de palavras, certo? Vamos falar da classe de palavras substantivo, certo? É a palavra responsável em nomear as coisas reais e irreais, as coisas existentes e as coisas imaginárias. O substantivo, ele é tipificado, certo? Em várias classificações, dos quais algumas são contrapontos uma da outra, né? Qual a gente pode identificar nessa tabela, e outras ele tem classificações individuais, ou ele é aquilo ou ele não é aquilo, certo? Então vamos iniciar aqui falando da classificação, né? Como eu falei, o substantivo é a palavra responsável em nomear as coisas reais e irreais. Então, por exemplo, caneta. Caneta é uma coisa real, certo? E ela tem o nome dela. O substantivo caneta dá nome a este objeto. E também a pessoas, a qualquer outra coisa, né? Bom, tipos de substantivo, as classificações que a gente pode executar nele. Podemos classificar ele em simples ou composto. Simples usa somente uma palavra ou radical, por exemplo, a palavra sol, certo? Composto. Composto por duas ou mais palavras que, unidas, geram uma nova palavra, certo? Por exemplo, a palavra girassol, né? O substantivo gira mais o sol, o substantivo sol, unidos eles geram uma nova palavra que dá nome a uma outra coisa, no caso uma flor, certo? Temos aí também guarda-chuva, né? Pé de moleque, né? Enfim, vários substantivos compostos. Temos aqui também a classificação entre comum e próprio, certo? Substantivo comum designa algo genérico, por exemplo, homem, certo? Homem a gente está falando genericamente. Substantivo próprio, ele especifica algo, por exemplo, Antônio. Antônio é um substantivo próprio, por quê? Porque ele está dando um nome específico a um homem. A gente não está falando dos homens em geral, estamos falando de um homem em específico, certo? Temos aqui também o concreto e o abstrato, certo? Concreto, como falei para vocês, palavra caneta é a palavra que não precisa de outra para existir, né? Caneta você já identifica, você já sabe do que se trata, né? Pode imaginar uma caneta deste modelo ou de outro modelo qualquer, mas você sabe o que é uma caneta. E o substantivo abstrato, ele identifica o que? Sentimentos, por exemplo, amor, né? Ou palavras derivadas de verbo. Por exemplo, o verbo beber, temos aqui bebedeira. Bebedeira é um substantivo abstrato. Por quê? Porque o que é bebedeira para uma pessoa pode não ser para outra. Não tem uma definição muito clara do que seja isso. E também o amor. Por isso que o amor ele é um substantivo abstrato. Porque o que é amor para uma pessoa, né, um tipo de amor para um tipo de amor para outro. E assim vai acontecendo, né? O romance. Bom, e por fim, temos aqui, por fim não, né? Desses contrapontos, temos a classificação entre primitivo e derivado. Primitivos são palavras primárias e podem dar origem a outras. É aquela palavra básica, né? Que ela não derivou de nenhuma outra, certo? Mas ela vem a criar derivações em cima dela. E essas derivações temos a classificação do substantivo derivado, certo? Por exemplo, palavra carro. Carro, ela não vem de uma outra palavra. Carro é a palavra mais primitiva, mais básica, né? Você pode até achar até o radical da palavra carro, que seria car, né? E aí, com base nesse radical dessa palavra primitiva, você tem derivações. Por exemplo, carroça, carroceria, carrinho, carrão e por aí vai, certo? Bom, falado dessas classificações em contraponto da tabela, vamos falar daquelas classificações individuais, que ela é sim ou não, certo? Temos substantivos coletivos, conjunto de coisas iguais, mas não podemos confundir o coletivo com o plural. Não, não pode confundir. Por quê? Porque, por exemplo, coletivo de lobos. Coletivo de lobos, alcateia,
certo? Uma alcateia de lobos. Você já entende por esta palavra que é um coletivo, é um conjunto de coisas iguais, né? No caso, os lobos. Mas, se eu falar lobos, eu também não estou falando coletivamente? Não, você está falando pluralmente, certo? Então, definitivamente não podemos confundir o que é plural com coletivo, certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Bom, dando seguimento aqui dos substantivos, a gente vai falar dos substantivos quanto ao gênero, certo? Então vamos lá. Substantivo quanto ao gênero, né? O gênero, obviamente, você sabe, masculino ou feminino, correto? Bom, em relação ao gênero masculino e feminino, a gente pode falar que o substantivo ele é biforme, ele tem duas formas. Ele tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Por exemplo, menino e menina. Ou, por exemplo, Antônio e Antônia. Ou, por exemplo, Fábio e Fábia, Fernando e Fernanda, né? Enfim. Então, substantivos biformes. E temos dentro dos gêneros dos substantivos os substantivos uniformes, que se dividem em ainda 3 tipos, que não é nada muito complicado não. Por exemplo, substantivo uniforme comum de 2. O substantivo comum de 2 gêneros, o que vai definir ele entre masculino e feminino é o artigo que acompanha o substantivo. Então a palavra estudante, estudante ela não tem o sexo definido, certo? Entre masculino e feminino. Mas se você imputar ali o artigo o ou o artigo a, você consegue o estudante, a estudante, correto? Beleza. E também temos aqui, ó, substantivo uniforme sobrecomum. O substantivo sobrecomum, ele trata de um substantivo que nem o artigo ele define o que é masculino ou feminino. Na verdade, é uma palavra que serve para os dois, certo? Por exemplo, a criança. Você vai falar a criança, seja para um garoto ou seja para uma garotinha, certo? A vítima. Você vai falar tanto para um homem quanto para uma mulher. Eles são a vítima. O homem foi a vítima, a mulher foi a vítima, né? O Joãozinho é a criança, a Josefina é a criança. Serve para os dois, certo? Nada se altera. E substantivo uniforme epiceno. Epiceno, você já vai lembrar do quê? Dos animais, tá? Dos animais. Então, por exemplo, o tatu macho, o tatu fêmea, certo? Você não vai falar a tatua, né? Mas, é claro, tem alguns animais que tem ali, como podemos dizer, um gênero biforme, né, para se designar macho e fêmea. Por exemplo, o boi e a vaca, né? O boi e a vaca você tem um para o masculino e outro para o feminino. Mas aqueles animais, como podemos dizer, mais silvestres, assim, você vai estar falando macho e fêmea. Então ele é um substantivo uniforme epiceno, certo? O tatu macho, o tatu fêmea, certo? Bom, pessoal, pelo momento, esse apanhadão aqui sobre substantivos, certo? E a gente vai dando seguimento nos próximos vídeos a respeito da classe de palavras. Vamos falar da próxima classe, tá? Então, pelo momento, eu solicito a vocês que, por favor, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações, porque sempre a gente vai estar postando os vídeos novos aí, para agregar aí no estudo de temas para concursos, para provas em geral, né? Legislação, matemática, português, raciocínio lógico, enfim, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí para fortalecer o canal e aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Obrigado e tchau, tchau.